Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar de um tema sério e bastante polêmico, o porte de armas. E para começarmos então, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência,
a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia, no momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. O Senado Federal abriu, no dia 16 de outubro, uma consulta pública sobre o projeto de lei número 378 do senador Wilder Moraes, que foi protocolado poucos dias depois daquele ataque a tiros durante um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde pelo menos 58 pessoas morreram e outras 515 ficaram feridas. O projeto de lei do senador, em resumo, prevê a facilitação do porte de armas no Brasil. O assunto é grave e precisa ser discutido por toda a sociedade. Até o final do mês de outubro, 88.278 pessoas haviam votado favoravelmente à tramitação do projeto, enquanto apenas 10.430 pessoas votaram contra. O jornal Folha Espírita, nesta edição de novembro, trouxe o tema para ser discutido, reforçando a preocupação com as consequências que podem vir em decorrência deste projeto de lei. Os congressistas da chamada Bancada da Bala, financiada pela indústria de armas, usam a mídia para divulgar mitos, defender a facilitação da venda e do porte de armas. Os dados, contudo, indicam que o Estatuto do Desarmamento, que está em vigor no nosso país há quase 15 anos, tem salvado vidas. No Brasil, estima-se que aproximadamente 50.000 pessoas são assassinadas todos os anos, sendo que delas, pelo menos 70% são decorrentes do uso de armas de fogo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a média mundial de mortes causadas por armas de fogo é de 42%, bem inferior à média do nosso país. Quando o Congresso aprovou, em 2003, o Estatuto do Desarmamento, ele colaborou expressivamente para a queda do número de mortes por armas no nosso país. Segundo dados do Instituto Sou da Paz, estima-se que 160.000 vidas foram poupadas de 2003 até 2012. As pessoas que defendem o porte de armas por cidadãos comuns dizem que esta arma não será usada para a prática de crimes, mas para a legítima defesa. Os dados, todavia, revelam que o porte de armas por cidadãos comuns não inibe os criminosos e nem aumenta a segurança na sociedade. Muito pelo contrário, o criminoso tende a reagir violentamente quando desconfia que a sua vítima possa estar armada também. Ou seja, o cidadão armado não consegue dissuadir um criminoso, evitar a ocorrência de um crime ao mostrar que possui uma arma também. As pesquisas indicam que o aumento do número de armas nas cidades somente incrementa o número de homicídios, não trazendo reflexos na diminuição dos demais crimes. Em resumo, as estatísticas indicam que a presença das armas sempre contribui para mais e mais violência. Segundo a CPI do tráfico de armas da Câmara dos Deputados de 2006, que analisou as armas utilizadas em crimes e apreendidas pela polícia,
68% delas haviam sido vendidas por lojas autorizadas e 18% das armas haviam sido desviadas das forças de segurança do país. O médium Divaldo Pereira Franco, questionado sobre este assunto, ponderou que aquele que se arma naturalmente pretende fazer o uso dela, ainda que esta pessoa pense em usá-la somente para ameaçar ou para se sentir mais seguro, mais protegido. Este recurso não combina em nada com a paz. O médium afirmou que a arma de todos nós deve ser o nosso valor moral, de natureza íntima. Isto sim nos traz a segurança de estarmos sendo corretos, de estarmos fazendo o melhor pela paz, de podermos responder pelos nossos atos com a tranquilidade de quem fez a sua parte pela paz na sociedade. Nós, espíritas, que temos uma visão tão clara do quanto somos responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes e do quanto seremos depois obrigados a arcar com as consequências boas ou ruins destas escolhas, precisamos trazer luz a este tema. Não é possível desejarmos a paz buscando qualquer recurso que seja que vá de encontro com a violência. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridas amigas, queridos amigos, hoje o assunto sobre o qual nós vamos falar não é novo, mas é muito providencial e oportuno, visto que estamos constantemente observando, analisando e tirando conclusões de tudo que se passa à nossa volta. Mas aí está um ponto que devemos ter cuidado para não errar, pois nem tudo o que se apresenta a nós é exatamente aquilo que estamos vendo e analisando segundo os nossos parâmetros. Já falamos de parâmetros aqui. Cada um de nós tem percepções diferentes do universo, das pessoas, dos fatos, das ocorrências de modo geral, de acordo com os paradigmas que sustentamos. Já abordamos a questão dos paradigmas aqui no programa, certo? Vimos que os tais paradigmas nem sempre estão corretos e muitas vezes nos levam a cometer erros irreparáveis. Mas, se estamos interessados realmente em promover a nossa melhoria espiritual, como o título do programa sugere, temos que educar a nossa alma. E educar a nossa percepção do mundo, das pessoas, das coisas, faz parte deste trabalho de educação do espírito. Precisamos modificar os critérios que usamos para avaliar as outras pessoas, e isto significa dar mais atenção às nossas expectativas, crenças e princípios de vida que nos sustentam a forma pela qual filtramos o universo. Caso contrário, estaremos sempre batendo na mesma tecla, ou seja, cometendo os mesmos erros e tomando decisões equivocadas devido ao pré-julgamento de pessoas e situações baseadas em paradigmas obsoletos ou falaciosos.
Vejamos um exemplo que nos trouxe Stephen Covey, um famoso escritor americano. Ele foi autor do best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ao relatar uma situação vivida por ele, ele nos conta que numa manhã de domingo estava num vagão do metrô de Nova York, em que todos os passageiros seguiam calmos, alguns lendo, outros cochilando, um cenário tranquilo. De repente, o trem parou numa estação e subitamente adentrou o vagão um homem com os filhos. As crianças faziam uma algazarra e se comportavam bem mal, e o clima de tranquilidade mudou instantaneamente. O homem sentou-se ao lado de Stephen e fechou os olhos, parecendo ignorar aquela situação. As crianças corriam de um lado para outro, atiravam coisas e chegavam até a puxar os jornais dos passageiros. E o homem lá, impassível. Stephen foi ficando irritado e não se conformava com a insensibilidade daquele pai que deixava seus filhos importunarem daquela forma as pessoas. Todos dentro do vagão pareciam incomodados com o comportamento dos pequenos. A certa altura, Stephen virou-se para o homem e disse-lhe: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para Stephen como se tivesse despertado para a realidade naquele instante e respondeu: sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei o que pensar e parece que eles também não sabem lidar com isto. Stephen, quando conta este episódio, diz que a partir daquele momento seu paradigma mudou, modificou totalmente o seu conceito sobre o que vivenciou desde que a família incompleta adentrou no vagão e sua irritação desapareceu. Sentiu-se penalizado daquele pai e seus filhos, e os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Eis a nossa proposta, amigos e amigas. Que tal, antes de nos irritarmos, de tirarmos conclusões precipitadas, ponderarmos sobre os prováveis motivos que culminaram na situação que estamos avaliando naquele momento? Assim estaremos evitando aquele mal-estar ou arrependimento de nos ter precipitado contra alguém, que sempre vem o arrependimento, não é mesmo? Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição contida no livro Pai Nosso, psicografia de Chico Xavier, onde o espírito Meimei nos conclama a observar os exemplos que devemos dar e oferecer às nossas crianças. Diz Meimei: o professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores, e em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos revoltados gritavam contra o que viam,
Mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse-lhes: Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida deles foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Vamos então, meus amigos e amigas, dar uma atenção especial e muito maior às nossas crianças. Boas reflexões, muito obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, espero que tenham gostado. Lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.